Sabe quando a gente pensa em um veterinário rural, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Alguém ali no meio do pasto, cuidando de uma vaca doente. Mas e se o trabalho for infinitamente mais complexo? Vamos desconstruir um pouco essa ideia e descobrir a profundidade que existe nessa profissão. É surpreendente. Para começar, vou deixar uma pergunta que parece simples, mas que vai guiar toda a nossa conversa. Afinal, qual é o verdadeiro paciente que um veterinário rural atende? A resposta óbvia, muitas vezes, não é a mais correta. A maioria das pessoas diria isso, o animal. Um boi, uma galinha, um porco. E claro, isso faz parte da verdade, sem dúvida. Mas é só a pontinha do iceberg. Para entender o quadro completo, a gente precisa dar um passo para trás, ampliar o foco. Porque é o seguinte, o animal não existe no vácuo. Ele vive dentro do espaço rural, que hoje é um sistema super dinâmico, multifacetado. É um lugar de produção? Sim. Mas é também um espaço social, cultural, político e ambiental. E o veterinário, acredite, atua em todas essas camadas. Então vamos lá. Começando o nosso primeiro zoom out, olhando para o sistema da fazenda em si. É aqui que a gente encontra uma divisão fundamental que muda completamente o jogo para o profissional veterinário. De um lado, a gente tem a agricultura familiar. Ela é caracterizada pela diversificação, pelo trabalho da própria família e por um vínculo muito forte com a comunidade local. Do outro lado, o agronegócio, com sua produção em escala massiva, super mecanizada e o foco total na competitividade global. São dois universos bem distintos. E olha só como o papel do veterinário se transforma aqui. Na agricultura familiar, a abordagem é muito mais educativa, é quase um trabalho de extensão rural, sabe? É preciso se adaptar à realidade financeira do produtor. Já no agronegócio, o foco é outro, é gestão de larga escala, com biossegurança, protocolos super rígidos para controlar indicadores de performance. Ou seja, a abordagem técnica tem que mudar, porque o contexto social e econômico é completamente diferente. Agora vamos para o nosso segundo zoom out. A gente vai olhar para a realidade econômica das pessoas que estão por trás da produção. Porque hoje em dia, sobreviver no campo exige estratégias bem complexas. Aqui entra um conceito que é a chave para entender isso, a pluriatividade. O que isso quer dizer? Basicamente, para muitas famílias, a fazenda já não é a única fonte de renda. Alguém da família pode trabalhar na cidade, ou eles podem ter um pequeno negócio de turismo na propriedade, por exemplo. A palavra de ordem é diversificar para se manter. Aí fica a pergunta, né? Por que essa necessidade toda de diversificação? O que leva uma família do campo a buscar renda fora da sua própria produção? Bom, a resposta está nas pressões econômicas. A renda da agricultura pode ser muito instável. Os preços de mercado são imprevisíveis e os custos de produção, muitas vezes, são altíssimos. Diante desse cenário, ter várias fontes de renda não é bem uma escolha, é uma necessidade para sobreviver. E um veterinário que entende isso consegue propor soluções que realmente cabem no bolso daquela família. Chegamos ao nosso último e mais amplo zoom out. Como é que as decisões tomadas numa única propriedade rural se conectam com desafios globais como sustentabilidade e saúde pública? Vamos ver isso agora. Primeiro pilar da sustentabilidade: o econômico. É o básico. A atividade precisa ser viável, precisa gerar renda para que a família possa continuar produzindo e vivendo com dignidade. Sem isso, nada mais funciona. O segundo pilar é o social. A produção tem que contribuir para a qualidade de vida, e não só da família produtora, mas de toda a comunidade rural que está ali em volta, ajudando a mantê-la viva e ativa. E, finalmente, o pilar ambiental. A produção precisa ser feita de um jeito que preserve os recursos naturais, para garantir que as futuras gerações também possam produzir e viver naquele mesmo ambiente. E é aqui que a gente vê como o veterinário se torna uma peça central para a sustentabilidade. Quando ele garante o bem-estar animal, a segurança dos alimentos, controla as zoonoses, aquelas doenças que passam dos animais para a gente, e promove o uso racional de medicamentos, ele está atuando diretamente nos três pilares. Ele deixa de ser só um clínico para se tornar um agente de saúde coletiva e ambiental. Ok, depois de toda essa análise de todos esses zooms, a gente pode finalmente voltar o foco para o profissional e entender de verdade o que significa ser um veterinário rural hoje. A definição, como vimos, se expandiu completamente. O conhecimento técnico sobre animais, claro, ainda é fundamental, mas ele sozinho já não é suficiente. O profissional moderno precisa ter uma visão sistêmica, saber se comunicar de forma clara, ter sensibilidade social, ser muito adaptável e, o que é crucial, atuar como um educador, que constrói as soluções junto com o produtor.
E assim a gente chega ao ponto central de tudo isso. O veterinário rural moderno não é só alguém que trata animais. Ele é um agente de transformação social, alguém que impacta a economia, a saúde pública, o meio ambiente e a vida das comunidades. É muito maior. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se a gente descobriu que o veterinário rural é um agente de transformação social tão potente, quantas outras profissões que estão aí ao nosso redor também têm um impacto muito maior e mais complexo do que a gente imagina? Fica aí a reflexão.